Pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Anderson, eu sou linguista, formado pela Universidade de Brasília e revisor de textos há mais de 16 anos. Eu trouxe para vocês uma discussão hoje aqui no canal sobre repetição em textos acadêmicos e em textos em geral. Por que que eu falo isso aqui para vocês hoje? Parece uma coisa banal, mas não é, gente. Eu tive contato com alguns clientes recentemente que reclamaram, tiveram muitos reclames no texto antes de enviar para revisão sobre isso. Um dos principais reclames era: Anderson, o meu texto está muito ruim, está muito mal escrito, tem muita repetição de termos. E as pessoas disseram para mim: eu quero que você troque esses usos no texto por outros usos. Não tem problema, eu vou fazer o que a pessoa quer, né? Mas nesse caso, essa pessoa estava bastante angustiada, sem razão, eu acredito, e eu tentei confortá-la com o mesmo discurso que eu vou trazer aqui para vocês, que é uma reflexão bem científica e lógica, para a gente pensar o texto fora da caixinha, fora do que a tia da escola ensinou a gente, que isso limita o nosso pensamento, e isso gera, às vezes, uma angústia, uma ansiedade nas pessoas desnecessárias, né? Gente, a repetição em si não é um monstro como a escola criou na cabeça de vocês, que tem que ser evitado a todo custo. Eu recebo pessoas, atendo muitos clientes, muito preocupados com isso, como se isso fosse a coisa principal do texto. Não é. Tem coisas no texto muito mais importantes do que você ficar se preocupando num texto de 300 páginas, numa tese ou numa dissertação, a quantidade de vezes que apareceu uma palavra. E a repetição, eu quero dizer nesse sentido que ela é um processo natural. E se você se preocupa com a repetição de um termo, você tem que se preocupar com a de outra. Se a lógica é essa que você usa, que no seu texto você usou 30 vezes a palavra X, então vai fazer um quantitativo estatístico de quantas vezes aparecem outros termos. Aí você vai descobrir, sabe o quê? Que existem outros termos no seu texto que se repetem mais do que aquele que você está preocupado. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque na linguística, gente, a ciência que estuda a língua, tem pesquisa científica que comprova que a repetição é um recurso muito importante para a organização do nosso pensamento. E isso rompe tanto paradigma na escola. Só que você e a maioria das pessoas, mesmo cientistas, vocês estão apegados à ideia de que o texto, né, aquelas máximas alienantes da escola, de que um texto bem escrito, que a gente provavelmente aprendeu quando escreveu a dissertação da escola, do vestibular, ele tem que ser diverso, ele não pode ter palavras repetidas. Esse pensamento para um texto de 20 linhas pode até funcionar mais ou menos, né? Mas existem outras coisas e outras maneiras de tornar o texto mais fluido e mais importantes nesse caso. Para o texto acadêmico, esse pensamento não vale porque alguns termos no trabalho científico, eles necessariamente terão de ser repetidos. Por quê? Porque você não vai encontrar como pesquisador, afunilando o seu trabalho, termos que tenham ali o sentido articulado à sua ontologia e epistemologia. Então, você vai ter. E não é qualquer termo que pode ser usado num trabalho científico. Por exemplo, o termo aluno, ele denota na etimologia da palavra aquele que não tem luz. É um termo muito criticado cientificamente na educação. Eu não estou falando aqui das barbáries que a gente fala no dia a dia, não, gente. Eu estou falando aqui de nível científico, acadêmico, que é uma coisa que a maioria das pessoas não tem consciência sobre. Então, se você tentar buscar um sinônimo aí, por exemplo, para evitar repetição, como tem estudante, né? Só que, dependendo da sua pesquisa, você vai ter que encontrar um termo ali alinhado à sua pesquisa. É igual você está falando na área de psicologia do ser humano, você não vai escrever assim, o ser humano. Você tem que procurar termos, ator social, sujeito, termos usados na literatura e consagrados cientificamente. E esses termos, eles são bem limitados, então por essa limitação, você não vai ter uma abrangência, uma diversidade tão grande desses usos, né, gente? A sociolinguística interacional é uma área científica dentro da linguística, e eu sou mestre nessa área, eu desenvolvi pesquisa nessa área,
tem um discurso lá, quando a gente tenta entender a língua cientificamente, e o texto também, o discurso, enfim, que a repetição ela não é necessariamente um problema, e que as repetições nas interações, e até nesses casos de texto científico aqui, como eu estou dizendo, constituem recursos eficazes da interação ou até da escrita, né? Nesse sentido, gente, a repetição ela é concebida como um recurso linguístico que tem a função de enfatizar, reforçar, confirmar ou esclarecer informações importantes em relação ao texto científico. Né? A repetição ela pode ser vista, nesse sentido, como uma estratégia discursiva que permite a você, autor, orientar o texto em relação às informações mais relevantes. E às vezes essa repetição funciona como ganchos que vão conectando ali, vão trazendo coesão e coerência para o texto. É nesse sentido que ela é usada e pode ser usada. Nas interações cotidianas, que são mais informais, né, na fala, quando tem um grupo de pessoas falando, por exemplo, e aí uma pessoa puxa um tópico e a outra pessoa inicia a resposta ou a interação ali, vai falar alguma coisa em relação àquele tópico com o mesmo início que a pessoa trouxe, isso é para poder engajar as interações, por exemplo. Isso também acontece no caso do texto, seja ele formal ou não formal. O Goffman, gente, que é um dos grandes teóricos na sociolinguística interacional, ele fala que a repetição é uma estratégia de manter o tópico nas interações. Ou seja, a repetição de termos ela pode ser uma forma de garantir que o foco seja mantido ao longo do texto, até para a própria escrita, né? E isso é muito importante para a coesão textual. A gente tem ideias alienadas da escola, de pessoas que falam muitas besteiras, assim, sem uma perspectiva científica, né? E ainda que a gente, na nossa cultura, não goste de estudar, a gente, né, prefira o oba-oba e tudo, gente, é preciso, se a gente quiser falar de ciência, recortar um pouquinho o pensamento, né? Então você, pesquisador, em relação à revisão, tira esse pensamento da cabeça. A repetição é uma coisa ruim. Tem tantas outras coisas no texto para você se preocupar mais do que isso, né? E se você quer ter essa preocupação, aí você vai ter muito trabalho, porque você vai ter que pegar todos os termos e fazer um comparativo estatístico ali, porque se você usa o argumento de que x é repetido muitas vezes no texto, você vai ter que usar o mesmo argumento para y. E você provavelmente vai encontrar que a variação de repetição de y é maior do que x. E aí você vai fazer o quê? Aí você está pensando errado, né? Mas não, aí você está limitado com o pensamento de todo mundo do senso comum reproduzindo a barbárie. Aí né? Aí você quer ser cientista, você tem que usar o cérebro, né? Gente, a repetição de termos em um texto, ela é uma forma de ajustar o discurso ao contexto, pode ser nesse caso que eu estou dizendo, né, não me malinterpretem, da pesquisa. Ou seja, ela não vai ser um problema em relação à produção acadêmica, mas uma estratégia linguística, né? E ela é contrária ao que a escola ensinou pra gente, que parece óbvio e lógico, né? Mas está carregado dessas mentirinhas que eu tanto falo aqui no canal, né? Gente, sou revisor de textos há mais de 16 anos. Enviei material aqui para minha revisão. Vocês podem ter certeza aí que eu vou fazer o possível para ajudar. Eu sou muito comprometido com o meu trabalho. Dê um joinha no vídeo se você gostou aqui no áudio. Eu falo vídeo, né? Mas no áudio aqui. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau.